Por que as outras religiões comem carne de porco e os adventistas não comem? É pecado comer carne de porco, professor? Certo. A Bíblia fala alguma coisa sobre a carne, especificamente a carne de porco? Alguma coisa nesse sentido? A Bíblia apresenta, assim, textos bem diretos e objetivos que condenam o consumo da carne de porco. Algumas pessoas perguntam o porquê. Eu vou lhe explicar o porquê. O primeiro texto se encontra em Levítico 11, verso 7. Entre os animais que Deus diz para não consumirmos a carne deles, diz aqui no verso 7, também o porco, porque tem unhas fendidas e casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Deus afirma aqui que o porco não deve servir de alimento porque ele não rumina. O que tem isso a ver? O seguinte, você lembra que o boi ele rumina, ele mastiga o alimento, engole, aí volta para a boca, ele mastiga de novo, engole, e assim faz esse processo de ruminar. O animal que rumina, ele tem um sistema digestivo capaz de eliminar as toxinas do alimento. Então por isso é considerado puro o animal. Agora o porco ele não tem isso, como ele não rumina, qualquer coisa que ele come, essas toxinas vão para a sua corrente sanguínea. Não importa se o porquinho é criado ali a pão de ló. Não importa, é porco do mesmo jeito. Então ele se torna imundo. O que acontece? De acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 20, o nosso corpo é sagrado para Deus. Ele é o santuário do Espírito Santo. E em 1 Coríntios 3, 16 e 17, aqui afirma uma coisa importante. Eu vou ler esse texto para você. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ou melhor, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ou seja, quando você ingere carne de porco e de outros animais que Deus não quer que você coma, você está sujando o seu corpo e você está profanando o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo.
sobre a carne suína, ela também existe no açougue. Então me explique o que Paulo ensina em 1 Coríntios 1:22, quando fala sobre isso daí. Esse texto, ele está, na verdade, em 1 Coríntios 10:25, esse texto, que muitos entendem como sendo uma liberação de Deus para usar qualquer tipo de alimento. Vamos ler o texto. 1 Coríntios 10:25 diz assim: comei de tudo o que se vende no açougue, sem nada perguntardes por motivo de consciência. E agora, podemos comer de tudo? E se você for num açougue, por exemplo, no Japão ou na China, onde há animais que, assim, um pouco exóticos para se comer, você deve chegar, por exemplo, num país comunista e comer lagarto, cobra, cachorro, gato, cavalo, camelo? Será que é isso que Paulo está dizendo? Negativo. O contexto aqui é outro. Para você entender 1 Coríntios 10:25, você tem que ler 1 Coríntios 8, verso 4. Aqui está o detalhe. Em 1 Coríntios 8:4 afirma-se o seguinte: no tocante, no que diz respeito à carne sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é nada no mundo e que não há senão um só Deus. Quando Paulo fala comam de tudo que se vende no açougue ou no mercado, ele está falando o seguinte: coma-se de tudo que se vende no açougue, independente de ter sido sacrificado a ídolos ou não, porque o ídolo não é coisa nenhuma, existe só um Deus. É neste contexto que Paulo afirma que se pode comer tudo que se vende no açougue, no contexto das sacrificadas a ídolos. Nós não podemos fazer a separação ou dicotomia que é feito entre a saúde física e a saúde espiritual. Há no meio religioso um ensinamento que é uma desgraça, né? De que você, sendo salvo pela graça de Cristo, você está livre para comer o que você praticamente quiser. Meu amigo, não é assim.
Aquilo que você e eu colocamos para dentro do corpo vai afetar a nossa mente e a nossa espiritualidade. A Bíblia apresenta uma visão integral do ser humano. E nós não podemos separar as duas coisas. Por exemplo, em 1 Coríntios 10, 31, é dito o seguinte: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se é possível eu honrar ou desonrar a Deus através daquilo que eu como, então é muito importante eu me adequar, pelo poder e graça de Cristo, ao regime dietético ensinado na Bíblia. É verdade que o cristão que come carne, o Espírito Santo não habita? Então é mais ou menos esse assunto que você está falando, né? E ele fala assim, ó, que isso está mais ou menos envolvido de acordo com Isaías 66:3. O Espírito Santo não habita, e se comprarmos carnes, vamos prestar contas pelo sangue derramado. É mais ou menos isso aí que você está falando, né? Na verdade, em Isaías 63, ali no verso 3... Não, 66:3. 66:3... ali o que está proibindo, na verdade, você percebe que é o sacrifício de animais para ídolos. Aqui é outra coisa. E o que Deus condena muito em Isaías, no verso 17, por exemplo, é o comer carne de porco. Porque a carne de porco ela não é lícita para se comer. Aqui diz no verso 17 uma coisa muito pesada até. Os que se santificam e se purificam para entrar nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato, serão consumidos, diz o Senhor. Ou seja, quem come carne de porco está comendo por tabela rato. Deus considera a mesma coisa, porque são carnes imundas. E diz que o indivíduo vai ser destruído, por quê? Porque ao comer alimentos imundos está destruindo o corpo, que é o templo do Espírito Santo.
pecado ou errado comer os alimentos impuros de Levíticos 11? Agora, a Igreja Adventista considera esse tipo de alimento um pecado ou não? Mas é uma doutrina e apenas considera que esses alimentos não faz bem à saúde. Outra coisa, em Colossenses 2, de 13 a 16, Paulo afirma que não precisamos mais nos preocupar com a regulamentação dos alimentos, a regulamentação alimentícias, as regulamentações alimentícias. Em Marcos 7,15, quando Jesus fala a respeito, corrige-me se eu estiver errado, ele está dizendo aqui, mas lendo a Bíblia, entendi que pela lei cerimonial temos várias maneiras pelas quais uma pessoa pode se tornar impura. Comendo alimentos, tendo relações sexual por causa de um parto ou através do período de menstruação, tocando em alguém impuro, tendo contato com um morto. Todas estas coisas são imundas, segundo o Antigo Testamento. Então, por que somente o assunto dos alimentos é considerado imundo e não as outras coisas que o Antigo Testamento chama de impuro? Eu até entendo e acho importante evitar alimentos para o bem-estar da saúde e não comer alimentos de animais silvestres. Mas o que há de mais em comer uma linguicinha de porco no churrasco? Professor Leandro Quadros, o questionamento é grande aqui. Sim. E ela mostra exatamente a questão de como foi passado a questão dos alimentos no Testamento, e não só eram os alimentos, mas uma outra série de coisas que faziam com que Deus considerasse a pessoa imunda. Certo. E por que hoje essas coisas não são mais atendidas? Apenas o comer carne de porco, por exemplo. Como é que a gente pode explicar esse questionamento aí? Por que nós cremos que comer alimentos imundos se constitui num pecado? Quando você lê 1 João 3,4, lá é dito assim, que pecado é a transgressão ou desobediência da lei. Ou seja, cada vez que eu desobedeço à lei de Deus, eu estou pecando. Uma das leis de Deus, de acordo com Levítico 11, que foi um capítulo que você bem mencionou, uma das orientações de Deus é para nós não comermos carnes imundas. Agora, como é que fica então, professor, as outras práticas que a pergunta mencionou aqui? Tocar em mortos, as relações sexuais no período da menstruação, por exemplo. Isso ainda é considerado imundo? Boa essa pergunta. Qual é a diferença entre a prática alimentar e aquelas outras, as práticas consideradas impuras? Veja bem, a questão do tocar em cadáver. O povo de Israel, ele vivia como um povo nômade. Eles acampavam em vários lugares, moravam em cabanas e não tinham um sistema sanitário adequado para prevenir doenças. Então Deus dava higiênicas bem restritas, bem rígidas, para proteger o povo de epidemias. Então havia orientação para não tocar em um cadáver morto, né? Se a pessoa ficasse impura cerimonialmente, ela tinha que se lavar. Se a pessoa ficasse com lepra, ficava na quarentena, né, até ver se aquela praga ia passar ou não, né? Então, essas são orientações higiênicas para preservar o povo. Porque se uma pessoa se contaminasse, né, milhares morreriam, né? Então, aquilo é uma lei higiênica. Alguns aspectos dessas leis higiênicas se aplicam hoje, outras não. Por quê? Porque nós temos um sistema
sanitário, temos antibióticos contra as bactérias, coisas que eles não tinham.
Quando você lê Colossenses capítulo 2 em todo o seu contexto, especialmente aqui o versinho 23, você percebe que a questão ali não é alimentação imunda. Tá, eu vou ler para você o verso 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo está mencionando aqui algumas práticas que eram praticadas aqui pelos colossenses em um sistema de sincretismo religioso. E entre essas práticas estava o rigor ascético, ou seja, as pessoas se privavam do que é material. Não comiam coisas boas e se privavam muitas vezes do prazer sexual porque diziam que o prazer físico era pecado. Então Paulo aqui não está debatendo a questão do alimento imundo, mas a questão do ascetismo, que proibia você se alimentar das coisas boas. Quando em Marcos afirma, aqui no versinho 19, que Cristo considerou puros todos os alimentos, você tem que ler à luz do contexto, especialmente aqui no versinho 2. Olha qual era o problema. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam com as mãos impuras, isto é, por lavar as mãos, aí o que aconteceu? Os fariseus criticaram os discípulos de Cristo porque eles comeram sem lavar as mãos. Então veja, o problema aqui não era consumo de determinada carne, era o comer sem lavar as mãos. Os fariseus tinham um ritual, Roberto, em que eles tinham que molhar as mãos como uma forma de purificação para se alimentar. E quando Cristo falou assim, e ele considerou puro todos os alimentos, quando Marcos falou, na verdade, o contexto ensina o seguinte, que Cristo considerou puros todos os alimentos, mesmo que a pessoa coma-os sem lavar as mãos como ritual de purificação.
Gostaria que vocês me explicassem Romanos 14, pois tenho dúvida. Romanos 14 é um capítulo que nós entendemos corretamente quando estudamos 1 Coríntios capítulo 8. Porque o problema mencionado em Romanos 14, por exemplo, a respeito de alimentação, é o mesmo problema em 1 Coríntios 8. Então, quando alguns leem o verso 2, por exemplo, e o verso 1 e o verso 2 acham, por exemplo, que uma dieta vegetariana é coisa de um indivíduo que é fraco na fé. Agora, professor, é interessante que o início do capítulo diz assim: não julgue os seus irmãos na fé. Será que ela está querendo saber alguma coisa sobre isso também? Também, o texto está falando para não julgar um ao outro. E tem um detalhe, alguns acham que pelo fato de não poder se julgar aos outros, então cada um come o alimento que quiser, cada um tem um estilo de vida que quiser. Agora, não é isso que a Bíblia diz, por isso que eu afirmei que o problema aqui em 1 Coríntios 14, ou melhor, em Romanos 14, a respeito dos alimentos, é o mesmo de 1 Coríntios 8. E aí nós estudamos os dois capítulos e matamos a charada. Aqui nos versos 1 e 2, Tito, como você começou a ler, afirma o seguinte: acolher o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Será que Deus está chamando de débil uma pessoa que tem um regime, por exemplo, vegetariano? Não. O problema aqui em Romanos 14 é o mesmo de 1 Coríntios 8. Quando você lê 1 Coríntios 8:4, você percebe o porquê que algumas pessoas eram débeis na fé por comer apenas legumes. 1 Coríntios 8, verso 4, Tito, explica essa parte aqui de Romanos 14. Eu vou abrir aqui a Bíblia. 1 Coríntios 8, verso 4. Ok. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo, nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Paulo está lidando em Romanos 14 com o mesmo problema de 1 Coríntios 8, carnes sacrificadas a ídolos. Algumas pessoas aqui só comiam legumes e eram consideradas débeis na fé porque elas tinham tanto medo de comer uma carne que houvesse sido sacrificada em um templo pagão que elas não comiam outra coisa, a não ser legumes. Esse é o detalhe que Paulo está falando. Paulo não está aqui dando permissão para comer carne de porco, mesmo porque na mesa de um judeu não havia esse tipo de carne.
Me explique como é esse negócio de comer carne impura, mas baseado em Atos 10, de 10 a 16. Atos 10, de 10 a 16, diz o seguinte, professor Leandro Quadros. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro viu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor, eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levado de volta para o céu. Como a gente entender então essa questão das carnes impuras, professor? Porque esse texto dá a entender de que Deus mandou Pedro comer qualquer coisa que Deus estava abençoando. Quer dizer que se Deus abençoa, não tem esse negócio de carne impura não. Você pode comer mesmo. É isso aí? É claro que Deus não estaria aqui mudando o que ele mesmo escreveu anteriormente. Agora, vamos entender vamos ver como Pedro compreendeu esta afirmação de Deus. Porque ele viu mesmo um lençol com vários animais sendo baixados pelo céu, e aí na visão alguém falou assim: mata e come. Será que Deus está lhe dizendo para Pedro que a lei dietética foi abolida? Não é isso. Olha o verso 17, por exemplo. Então Pedro estava refletindo no significado da visão. Os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Veja, primeiro ponto, Deus deu uma visão a ele e ele não havia entendido. E aí, no versículo 19, encontramos o seguinte, ou melhor, verso 25. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés adorando. Mas Pedro fez levantar dizendo: levante-te, que eu sou homem como você. Verso 28. Você sabe muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou, ou seja, na visão do lençol zoológico, que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Você percebeu o significado da visão? Não é uma liberação para comer carnes imundas e sujar o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Os animais impuros na visão representavam Cornélio e os gentios, a quem os judeus consideravam impuros. E quando Deus deu a visão, mata e come, ele está falando o seguinte: não considere um não-judeu impuro, mas vá e pregue o evangelho para ele. O contexto é muito claro. Então leia o capítulo 10 com o versículo 28, leia também o capítulo 11 e você vai perceber que o texto não está falando nada contra o princípio bíblico de que o corpo é o templo do Espírito Santo e que por isso não devemos colocar lixo para dentro deste corpo.
vocês dizem que não dá para comer todos os tipos de carne. Mas então, o que dizer do texto de 1 Timóteo 4 em diante? Como explicar esse texto? O que fala aí esse texto, professor? Deixa eu abrir aqui também na minha Bíblia. 1 Timóteo 4, é isso? Isso, 4, 1 a 4, Tito. Vamos ver o que fala aí, professor. Leia para nós aí. Como é que fica essa questão aí? A gente pode ou não pode comer toda a carne? Diz o seguinte... Pode ler, Tito. Tudo o que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento. Ou seja, se eu orar pedindo para que Deus abençoe aquele alimento que eu vou ingerir, quer dizer que eu estou isento do que a lei condena, do que a palavra de Deus condena lá no passado, de alguns tipos de alimento? Pois é isso, essa é a interpretação, Tito, de muitos irmãos. Só que essa interpretação não pode ser sustentada pelo contexto do próprio capítulo e pelo restante das Escrituras. Por exemplo, se tudo que Deus criou é bom, se refere a todas as carnes, então nós podemos comer cachorro, gato, cobra, lagarto, jacaré e por aí adiante, porque tudo que Deus criou é bom. Ué, mas não pode não? Porque tem gente que come. Tem gente que come, só que Deus não quer que a gente coma essas coisas e nem a lesma, né? Então, esse tudo que Deus criou é bom tem que ser compreendido à luz do contexto. Aqui no versículo 3, nós já percebemos a que o apóstolo estava se referindo. Não era carnes imundas. Aqui diz o seguinte, falando de uma seita da época dele, Paulo afirma o seguinte, proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Veja, aqui Paulo está falando de uma seita que pregava o rigor ascético, ou seja, o indivíduo deveria privar-se do prazer físico para atingir um certo nível espiritual. Esta seita ascética proibia o casamento, porque para eles todo o prazer físico era pecaminoso. Então o sexo era pecaminoso, então não poderia casar. E eles proibiam também a pessoa saborear os alimentos. E Paulo está sendo contra exatamente este rigor ascético, né, que proibia o desfrutar do prazer físico através do sexo e através da alimentação. Então Paulo não está falando aqui, querido telespectador, de carnes imundas. Até porque no versículo 5 diz que o alimento, para ser santificado pela oração, ele tem que ser santificado pela palavra de Deus. Aí é que está um detalhe.
Onde no Novo Testamento está escrito sobre a maldição da carne de porco? Cite alguns textos. Ele quer saber sobre a carne de porco, professor. Porque nós já falamos aqui no programa que a Bíblia condena o consumo da carne de porco. Professor, onde é que está essa maldição da carne de porco? Quais são os textos aí que falam essa proibição aí? Os textos que mostram a maldição que é para a saúde e para a espiritualidade, porque a saúde afeta a mente, não é? Em comer carne de porco se encontram todos no Antigo Testamento. Agora, por que isso não é repetido enfaticamente no Novo Testamento? Quando o apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 3,16 que toda escritura é inspirada por Deus, qual era a Bíblia a qual Paulo estava se referindo, amigo Pedro? Ao Antigo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento nem existia ainda. Não fazia parte da lista de livros, certo? Então, a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. A Bíblia de Pedro era o Antigo Testamento. O mandamento não é repetido constantemente, não é repetido de forma direta no Novo Testamento, porque esse não era o problema dos judeus. Os judeus obedeciam isso estritamente, os judeus cristãos. Então essas coisas não são repetidas como são no Antigo Testamento, porque não era a maior necessidade deles. Agora, pense uma coisa, Pedro, o seguinte. Em Hebreus 8:10, falando do estilo de vida do povo de Deus, que vive os dias do Novo Testamento, diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Perceba que o estilo de vida dos filhos de Deus é o mesmo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, em relação a princípios morais, a princípios de saúde. Porque lá em Jeremias 31:34, foi dito que Deus escreveria a lei no coração do povo de Israel. E aqui em Hebreus 8:10 é dito que Deus faria isso em nós, nos últimos dias. Então, o estilo de vida é o mesmo. Se o carne de porco fazia mal para eles, faz mal para nós também. Se a carne de porco era imunda para eles, é imunda para nós também. Se eles não deveriam comer lesma, nós também não devemos. Por quê? Porque o estilo de vida do povo de Deus é o mesmo em todas as épocas.
em relação a princípios e também em relação a questões de saúde, tá bom? Então, procure não fazer essa separação entre livros do Antigo e do Novo Testamento, porque, na verdade, não existe na realidade. Ela, lógico, existe de forma assim simbólica, diríamos assim, para sabermos quais livros foram escritos antes e depois de Cristo. Mas para Deus não há essa separação, a Bíblia é uma coisa só. Os adventistas do sétimo dia, os judeus e alguns outros cristãos não consomem a carne de porco. Não é uma lei abolida por Cristo, não. Porque quando Cristo morreu na cruz, ele nos perdoou dos pecados. Ele não morreu na cruz para purificar porcos.
e você perceberá a condenação de Deus para quem continuar comendo carne de porco. E veja só, não é a opinião da TV Novo Tempo, não é a opinião do professor Leandro Quadros, da Igreja Adventista, não. E sim, o que a Bíblia diz. Todas as suas respostas serão fundamentadas e respondidas de acordo com a palavra de Deus. E lembre-se sempre, quando você tiver a coragem de perguntar à Bíblia, terá coragem de lhe